Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reflexão da nossa KSSMA. Temos nos encontrado aqui uma vez por semana, trazendo uma reflexão, uma mensagem de algum livro de Emmanuel, que um de nós lê, estuda e depois dá uma dissecada para a gente refletir juntos um pouco melhor. E hoje nós teremos a alegria de ter a Dani. A Dani adora fazer essas reflexões e faz a gente sempre pensar em alguma coisa que a gente não tinha pensado antes, de uma forma. É assim que é bom, estudar junto faz a gente pegar um texto que a gente às vezes já conhecia e conseguir vê-lo através de uma outra lente, de uma nova perspectiva, de alguém que está também nessa busca, como nós, de entender um pouco mais sobre quem nós somos e para onde nós vamos e de todo esse conceito, né, de vida eterna que faz uma imensa diferença na nossa vida. Então, através da luz da doutrina espírita, a gente vai aos pouquinho, de pouquinho em pouquinho, conseguindo ajeitar o nosso foco. E esse é o objetivo dessa reflexão, que a gente juntos ajeite o nosso foco de uma forma mais positiva na vida. Então, a gente queria, por alguns minutos, antes da gente começar, levar o nosso pensamento a Deus. Nesse momento, a gente faz uma pausa para ter essa conexão maior com o Pai, com as boas energias, os nossos anjos da guarda, que eles possam nos iluminar, nos intuir, que estejamos receptivos a realmente entender e assimilar no nosso dia a dia tantas coisas boas que são aí disponíveis para nós. Que a gente consiga buscar com toda a nossa força e com a nossa vontade de realmente dar um passinho à frente, Senhor, na nossa jornada evolutiva. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e convidamos a todos a participar conosco nesses poucos momentos, dando boas-vindas à nossa querida Dani. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Vânia. E Obrigada. que Jesus nos abençoe o estudo da noite de hoje, do dia de hoje. E ele é do livrinho aqui, ó, Vinha de Luz, né, que é psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E a lição é 131. Eu não vou falar o título ainda não, vou falar depois. Mas é a número 131. Então, eu vou ler um trechinho e vamos comentar, ficar bem pertinho das palavras de Emmanuel. E ele começa assim, o comentário dele. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Então, esse é o primeiro parágrafo e é mais ou menos resume assim a primeira metade do comentário de Emmanuel. Então, curiosidade e sofrimento oferecem portas à fé, né? E vemos sim que muitos de nós chegamos, né, à doutrina espírita, ou a qualquer religião, ou a qualquer opção espírita, espiritualista, por uma dessas duas portas, né? Pelo sofrimento, porque a vida nos traz uma experiência, um tranco, um baque, né? E queremos buscar respostas, queremos buscar um bálsamo, um conforto, queremos entender, e isso faz com que nós nos voltemos, né, a buscar essa resposta na religião. Ou a curiosidade, né, que é outra porta. Principalmente na doutrina espírita, que tem um lado científico, né, um lado que não é sobrenatural, é muito natural. Esse lado que nós estudamos, vivenciamos, de buscar relações com o mundo invisível, né? Esse mundo além dos nossos sentidos físicos, além da nossa vista, do nosso ouvido, mas que sabemos existe e tem esse intercâmbio, então, muito rico, muito consolador com esse mundo invisível. E isso gera curiosidade, nós queremos ver, saber como é que é, sentir, experimentar. Então, muitas pessoas chegamos à doutrina espírita por curiosidade também, ou pelo sofrimento.
Mas Emmanuel nos diz que essas duas portas, curiosidade e sofrimento, não são o vaso divino, quer dizer, não são o instrumento divino destinado à manutenção da fé. Né? Fé no sentido de união com Deus, no sentido de integração, de união, de afinidade, de sintonia com Deus. E ele continua. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. Então, a primeira, assim, contato, o primeiro intercâmbio, a primeira interface com uma nova doutrina, uma nova religião, um novo caminho espiritual, são as palavras, né? São uma leitura, palavra escrita, uma palestra, uma conversa, palavra verbal, mas são palavras, né? E a força da palavra, a palavra tem uma força incrível, né? Todos nós podemos lembrar assim momentos em que uma palavra nos levantou ou uma palavra nos derrubou, né? E a palavra é uma fonte de consolo. Mas a palavra fica, né? Chega até um certo nível. E ele diz então aqui que a palavra não é às vezes. Ele continua assim. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. Então, o problema é quando a gente só fica no nível das palavras. O que lhes vibra no coração dessas pessoas que procuramos doutrina por curiosidade ou por sofrimento, o que nos vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Né? Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Né? Então, curiosidade e sofrimento são portas, sim. Chegamos e encontramos palavras que nos consolam, sim, mas isso não é suficiente. E não é suficiente porque o sofrimento é passageiro. O sofrimento vai passar. E o que é que fica? O que é que vai nos sustentar na nossa fé? E a curiosidade, ela é saciada. Não temos mais essa curiosidade. Então, o que é que nos sustenta? Né? Então, precisamos algo que nos sustente, que não seja um capricho passageiro, que não seja uma dor passageira, que seja algo que nos leve, porque esse caminho que estamos todos percorrendo é uma maratona, né? Não é uma corrida assim rápida. Então, Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. E Paulo, então, ele, nessa carta a Timóteo, é o trechinho que Emmanuel está comentando. E Paulo, então, diz, guardem o mistério da fé numa consciência pura. Né? Essa é a recomendação de Paulo que Emmanuel está comentando. Guardem o mistério da fé numa consciência pura. Então, o mistério da fé, né? Mistério aqui não no sentido de um dogma, de uma verdade absoluta, mas mistério da fé no sentido que nós estamos ainda descobrindo essa fé. Essa fé, nós ainda não estamos em completa sintonia, vibração, afinidade, integração, união com Deus. Nós ainda estamos desenvolvendo, crescendo, acumulando, descobrindo, revelando essa nossa fé. Então, por isso que ela ainda é um mistério. E nós temos que guardar essa fé ainda incipiente, pequenininha, mas que ainda existe, numa consciência pura. Né? E aí, então, tem o título desse capítulo, que é justamente consciência. E consciência é um troço difícil. É difícil de definir, é difícil de falar sobre consciência, o que é consciência. Né? A ciência não sabe muito bem o que é a consciência. E Emmanuel continua assim, ele nos diz, é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Então, ele aqui está igualando consciência com sentimentos puros, ou com sentimentos. Então, consciência, para efeitos dessa reflexão,
são os sentimentos, são os nossos sentimentos. Sem isso, continua Emmanuel, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Quer dizer, se nós não guardarmos essa fé em sentimentos puros. Então, consciência são os nossos sentimentos. Agora, tem um detalhe, né? Que é que nós passamos o dia sentindo, né? São sentimentos que vai, sentimentos que vêm, sentimentos que passam, né? Pela nossa mente, pelo nosso coração. A maioria das vezes, nós não estamos conscientes desses sentimentos, né? Então, vamos supor assim, eu acordei hoje, levanto da cama e dou logo um chute sem querer na porta e meu dedinho dói, vou tomar café, queimo a língua, passo um dia daqueles que tudo dá errado, chego 5 horas da tarde e eu digo assim, nossa, eu não me suporto, eu não me aguento mais no dia de hoje, né? Com mau humor danado. E aí o negócio fica engraçado, porque quem é o eu que não se suporta? Né? Quem é o eu que não consegue viver consigo? Outro exemplo, né? Acordo, estou bem, estou serena, me sinto otimista e eu digo, puxa, hoje eu estou bem, né? Então, da mesma maneira, quem é o eu, né, que está bem consigo mesmo? E vemos então que são níveis de consciência. Então temos o nível do sentimento, né, que vai e vem, e tem um nível um pouco mais acima, que somos nós nos observando, que somos nós nos vendo, né, observando essa paisagem interna. E isso é extremamente útil, porque como Emmanuel diz aqui, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Quer dizer, nosso mundo íntimo ele ainda é muito inseguro. Nós ainda oscilamos muito, né? E isso faz parte de nós, faz parte de quem nós somos. Nós somos espíritos perfeitamente compatíveis com o mundo de provas e expiações. Estamos em casa, nesse planeta, e por isso temos o nosso lado sombra, o nosso lado luz, né? Um dia somos bons, outro dia somos um pouco menos bons, né? O nosso foco ainda não está no bem. E nessa caminhada, né, nós temos essa paisagem interior que muda muito. E vamos ter, então, sentimentos impuros. Vamos ter sofrimentos, vamos ter curiosidades, vamos ter invejas, medos, vamos ter apegos, vamos ter raiva, vamos ter muitos sentimentos impuros. E o importante não é isso. O importante é nós estarmos conscientes desse nível um pouco mais acima, que vai nos permitir, então, vigiar. Né? Vigiar no sentido de prestar atenção, de guardar, né? E observar esses sentimentos e somente nos sentimentos bons guardar, então, a nossa fé. Continuamos aqui com Emmanuel, ele diz: a consciência oscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas. Né? Então, quando a nossa consciência está escura, quando nossos sentimentos estão escuros, nós nos inclinamos a fazer escolhas menos felizes. E, em serviço dessas escolhas menos felizes, podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Então, não é o sentimento impuro, não é a consciência obscura, é nós não termos a vontade de enfrentar e iluminar esses sentimentos mais escuros. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é uma fé viva.
é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Então, essa é a lição de Emmanuel de hoje. Lembramos sempre, né, que o verdadeiro espírita, e podemos dizer o verdadeiro cristão, somos cristãos, se reconhece pelo esforço, né, no esforço de domar as suas inclinações, domar, né, essa consciência impura, esses sentimentos impuros através de trabalho que está em nossas mãos. E temos a força e temos a vontade de continuar, né? Então, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, que fiquemos todos na paz de Jesus esta semana e que nos encontremos aqui então semana que vem para mais uma reflexão. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani, por essa reflexão tão gostosa. Tão bom a gente poder aceitar as nossas imperfeições sem nenhuma crise de culpa, mas sim com vontade de fazer melhor, né? A gente dar um passo adiante, passar por aquele patamarzinho. Muito bom, obrigada. Bem boa hora, como sempre, os nossos estudos. E como a Dani disse, a gente agradece muito a participação de todos. A gente sempre encerra procurando elevar o nosso pensamento ainda mais e fazer uma oração em grupo, vibrando não só por nós mesmos, mas pelo nosso planeta, por todos aqueles que a gente sabe que se encontram em situação de sofrimento, e o sofrimento anda de forma muito forte no planeta agora. Então, é um convite que a gente faz a todos a parar, fazer uma pausa, um pequeno momento que a gente eleva o pensamento e pede proteção para todo o planeta, para todos que sofrem, para todas as pessoas que nós conhecemos e que necessitam de paz. Queremos vibrar paz para todo o planeta. E vibrar paz também para a nossa família, para os nossos amigos e para nós mesmos. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Abençoe a nossa força de vontade, de fazermos esse esforço para nos vencermos, de pouquinho em pouquinho, cada dia mais, sermos melhores do que fomos, sem o peso da perfeição, mas com a vontade de sermos um pouquinho melhores a cada dia. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos ficar em paz e levar essa paz para onde formos. Muito obrigada. Que a gente possa se encontrar em breve novamente. Até a próxima semana. Boa noite.